Oiê, tudo bem? Para quem está entrando no canal agora, meu nome é Adriana Jarva, moro aqui nos Estados Unidos, em Utah, num lugar lindo, aqui é verão, hoje é dia 3 de setembro, curtindo os últimos dias de verão. E, gente, eu quero falar hoje sobre a polêmica da floresta amazônica, né? Morando aqui, muitos americanos me perguntam, quando sabem que eu sou brasileira, nossa, o que está acontecendo e tal. Por conta de tanto fake news, né, que a mídia social publicou, e aí eu esclareço, eu falo não, agora é época de seca, né, na floresta amazônica, e o que acontece quando tem essa época de seca? Todo ano a gente tem, né, esse incêndio na floresta. Esse ano está até menos do que alguns anos atrás, inclusive. Que aconteceu foram fake news, né? Essas fotos com girafa, com veado, a gente não tem isso lá na floresta. Então, esclarecendo, defendendo a bandeira do Brasil, né? E hoje a gente está sofrendo aí, o país está sofrendo as consequências de outras negociações de outros países com o Brasil, né? De sentir mesmo agora no bolso, de cortar investimentos, de cortar exportação, de vários, né? Que o Brasil exporta tanta coisa bacana e tal. Enfim, então eu convido vocês a gente a refletir, né? Que eu acho que a gente está entrando numa era que mais importante do que estar informado é filtrar a informação. Eu não acredito em tudo que eu leio, que eu ouço, que eu vejo, mesmo hoje, de pessoas bem conceituadas, porque eu percebo, né, que tá cheio de formador de opinião que acabam fazendo repetição de que nem papagaio, né? Houve uma besteira aqui, sai repetindo por aí. E quando a gente vê, dá esses estragos todos, né? O que acontece? A natureza vem respondendo no mundo inteiro, né? Na floresta amazônica, ela está respondendo há anos. E muitas dessas pessoas que criticam, e tudo é culpa do Bolsonaro, tudo é culpa do governo. Meu Deus do céu, sabe? Eu acho isso tão... Essas pessoas que estão julgando, que estão criticando tanto, quanto você contribui? Para quem faz isso, a gente tem que perguntar com quanto você contribui. Aqui eu tenho aprendido muito com a cultura americana, ser na lata com algumas coisas, sabe? E essa eu adoro. Com quanto financeiramente você contribui com a floresta amazônica, ou com as florestas no mundo, ou com as pessoas que estão passando fome no mundo, né? Ou com isso ou com aquilo? Né? Vamos dar um cala-boca em algumas pessoas para cortar essa vibe, cortar essa energia, porque muitas dessas pessoas que julgam tanto nem molham o jardim da própria casa. Então, assim, sabe, tá na hora da gente, né, olhar para dentro da gente, ter humildade. A gente tem muito para aprender, né, com várias culturas que deram certo no mundo, que se desenvolveram na economia e um monte de coisas. Mas também a gente tem que parar de falar mal, de torcer contra a gente, fazer a nossa política, mostrar o nosso lado bacana para o mundo, mas também entre nós brasileiros, ter mais respeito. Uma coisa que eu percebo muito diferente da cultura americana aqui com a nossa cultura, e que eu sinto muito na minha pele, é essa. Qualquer coisinha aqui que a gente faz, qualquer coisinha desse tamanhinho, ó, né, eles acham o máximo. Sabe, se você fizer um bolo, eles valorizam, porque você colocou seu tempo ali. Nossa, I appreciate, essa é a frase, né? Eu fiz aqui uma entrevista falando sobre o respeito com o nosso corpo, que o nosso corpo é um templo sagrado. Onde eu tô aqui agora é um lugar que é onde eu faço yoga, eu amo esse lugar. E eu fiz uma entrevista em inglês, foi uma das minhas primeiras, um inglês inclusive bem tupiniquim e tal, né? E sabe, um incentivo, a diretora da escola divulgou para todo mundo na classe, sabe? Eu fiquei assim surpresa, coisa que eu não sinto a mesma calorosidade às vezes do brasileiro, né? Então, assim, eu quero fazer uma campanha da gente começar a torcer pela gente, da gente começar a falar coisas boas do Brasil. A gente tem tanta coisa boa, a nossa criatividade, a nossa alegria, né? Falta muita coisa, sim, mas todos os países do mundo têm a sua luz e a sua sombra. Então, assim, vamos nos encorajar mais, né? Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos aprender um novo idioma. Eu já citei a história do José em alguns dos artigos que eu escrevi. O José é o porteiro de um prédio da minha médica no Brasil, né? Ali no Paraíso, São Paulo.
Cheguei, o José, se você for lá na Rua Peninos, eu esqueci o número, tá? Mas enfim, se você for lá na Rua Peninos, nesse prédio, e o José estiver trabalhando lá ainda, eu me arrependi de não ter feito vídeo com ele, porque me pegou de surpresa, né? Ele aborda todo mundo em inglês. E eu cheguei lá na minha consulta em janeiro, e o José começou a falar comigo em inglês, ele falou, ai, que bom que eu tô conseguindo conversar com alguém em inglês e tal. E eu fiquei encantada com o José, bati um papo com ele de uns 10 minutos. Eu falei, José, onde que você morou nos Estados Unidos que seu inglês é tão bom? Ele falou, eu nunca saí para fora do país, eu aprendi no YouTube. E aí eu subi encantada, né, que você tem que se identificar lá na recepção, tal, pego o elevador, subi e falei pra minha médica, que é minha amiga também, eu falei, Dani, quem é esse José? Que é isso? O cara me abordou em inglês, ela falou, você não sabe de nada, inocente. Ele fala comigo em espanhol, porque meu espanhol é melhor que o inglês, tal. Ela tava comentando, né, que ela estudou na Espanha, aquela coisa toda. E ela falou, e às vezes eu solto umas palavras pra ele, que ele não sabe, ele volta pra mim no dia seguinte, dando continuidade à conversa com a palavra que ele pesquisou. Então, gente, sabe, tá cheio de histórias inspiradoras, né? Assim, falta oportunidade? Falta, mas é um porteiro diferenciado, né? O José fala inglês e aprendeu no YouTube, ele fala espanhol. Se vai lá a gente com o olho puxadinho asiático, ele arrisca no mandarim. Então vamos estudar, vamos trabalhar, porque saiu uma pesquisa recente dizendo que o brasileiro deposita muito da sua melhora de vida na fé. Eu sou uma pessoa de fé, eu tenho Deus no meu comando para tudo na minha vida. Mas se eu não trabalhar, se eu não estudar, se eu não fizer os movimentos, certo? Não vai acontecer nada. Então é isso, vamos estudar, vamos trabalhar, que isso é uma das coisas que eu observo nas outras culturas, é muito trabalho, é muito estudo, sim, e vamos falar bem da gente. Vamos torcer um pelo outro, vamos, sabe, tem muita coisa no Brasil que não tem no mundo, né? Eu vou deixar aqui um exemplo hoje, vamos fazer aí uma hashtag, vamos fazer, fale bem do teu país, fale bem do Brasil, vamos lá, uma campanha, eu amo o Brasil. O que eu vou falar hoje para finalizar aqui essa reflexão com vocês é as praias do Brasil, né? A gente tem uma água que é uma temperatura... A Califórnia é linda, gente, é maravilhosa, mas a água é gelada, não dá pra você tomar banho lá. A água do Brasil parece estar numa banheira, é quentinha, é gostosa. A gente tem um litoral norte e todo o país, né? Todo contornado por praias belíssimas. Não tem essa alegria que tem aí, né? Não tem, tipo, olha o pastel, olha o milho, olha o picolé, olha o suco raspadinha. Nossa praia é uma festa. Aqui você não tem comida na praia, você não tem bebida na praia, não tem um monte de coisas. Então a gente tem, né, essa coisa de expressar por causa do país ser tropical. Tem uma série de qualidades. Um povo acolhedor, se empenha para tratar o outro bem, mas dentro de casa. A gente tem que começar dentro de casa, para depois a gente expandir para o mundo, né? Então vamos olhar, vamos torcer, vamos falar bem do vizinho, vamos falar bem do colega de trabalho, vamos falar bem, sabe, tem sempre uma qualidade em alguém que você pode falar bem. Se você não gosta da pessoa, não fala nada, fica quieto. Não gosta do presidente que você está tendo, fica quieto, não tem outra opção, é o que tem, sabe? Põe um lembrete, né? Eu quando vim pra cá, o meu primeiro inverno aqui, eu reclamei pra caramba. Peguei uma puta alergia, porque é um frio que eu não estava acostumada. O meu segundo inverno eu falei, Adriana, você tá proibida de reclamar. Para de reclamar. Eu já, sabe, não tive mais a alergia. Né? Então assim, eu falei, foca na solução. Hoje eu até curto o inverno. Aliás, eu curto todas as estações. Eu acho que tá tudo certo. Deus sabe o que faz. Sabe, quem sou eu para ficar criticando se está muito quente, se está muito frio? Eu não entendo. Meu Deus, que deu o dia pra gente. Vamos fazer desse dia um presente. Então você entra no elevador e fala, ai, mas tá quente, hein? Ai, tá uma delícia. Eu já quebro assim, eu já vou na canela, sabe? Ai, eu adoro verão. Ai, não, eu prefiro inverno. Eu gosto de todas as estações. Eu já sou aquela, quer gostar, gosta. Não quer? Tudo bem, entendeu? Não tô nem aí. Pra quem quer reclamar, é até bom que fica pra trás mesmo, entendeu? Porque eu quero é isso. Então eu quero te incentivar pra gente, vamos falar bem do Brasil, vamos falar bem da gente, vamos torcer um pelo outro. Gente, que povo nós somos criativos. Vamos dosar, né? Às vezes até exagerada, abraço demais, tal. Vamos dosar um pouco nessas coisas, mas assim, aprender um pouco com as outras culturas que não são frias. Eu julgava isso, mas não são frios, não. Eles só não têm esse toque, esse lado emocional. Porque se tivesse, seriam perfeitos. Então vamos aprender
o equilíbrio, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, eu acho que vale para tudo na nossa vida. Fica a reflexão aqui para vocês. Vamos falar bem do país, com todas essas nossas mistura de raças, de cores, né? Hoje dá para aprender tudo na internet, no YouTube. Eu acho que não saber hoje, né, a gente está tendo acesso cada vez mais, a população mesmo que não tem recursos financeiros, a gente está conseguindo melhorar em muitas coisas. Se a gente olha para anos atrás, quanta gente não melhorou, né? Esses negócios da floresta amazônica, do incêndio, ele está lá há quantos anos? Todo ano tem, gente. Aqui na Flórida, todo ano tem furacão. Na Califórnia tem terremoto. Não é só nos Estados Unidos, no mundo, cada país tem as suas fraquezas. Sabe, eu estive em Paris, eu cheguei no meio de um protesto, né? Então, assim, e você chegar num lugar lindo, maravilhoso, com um cenário indescritível, mas no meio de um protesto com policiais armados para uma guerra, atrapalha a vibe do lugar, entendeu? Então, assim, eu falei, pô, tudo tem luz e sombra. Eu tenho minha luz e minha sombra, você tem sua luz e sua sombra. Só que quem sou eu para fazer assim, julgar? Eu tenho 3 dedos viradinhos para mim aqui, para me lembrar de quanto eu tenho para melhorar. Então eu quero começar essa campanha, né? Virar moda, falar bem dos outros, falar bem das pessoas, aprender e falar, eu não sei. Ai, você sabe... Tipo, eu não tenho propriedade para falar da floresta amazônica, gente. Eu não trabalho com isso. Né? O superficial do superficial, pouco que eu fui tentar entender, porque eu li bastante, mas mesmo assim eu acho que é pouco. Eu vi que eu não entendo nada e eu vi que tem um monte de baboseira, sabe? Assim, as pessoas falando e aí pegou a parte financeira aí, você fala, gente, a gente fala que é pulmão do mundo. Eu mesma falava também. Ei, vamos se informar, tudo bem não saber. Eu acho que não saber é o princípio da sabedoria, né? Como eu já dizia, acho que é Sócrates, quanto mais sei que nada sei. Sabe, é a era, gente, da gente aprender a filtrar, não acreditar em tudo que se ouve. Leva um tempo para processar, porque mesmo veículos renomados e tem interesses políticos, né, por trás, pessoas bem informadas, pessoas estudadas, que você fala, não acredito que eu ouvi isso daquela pessoa que eu admirava tanto. Pois é, erram. Então, só que ao invés de julgar, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer isso, vamos levantar a bandeira. Brasil, eu te amo, né? Viva as praias do Brasil, viva o água de coco do Brasil, que eu sinto umas saudades, viu? Beijo pra vocês.